E nós vamos conversar hoje, Aline Silva, sobre os direitos de famílias que têm crianças especiais, um assunto extremamente importante. Doutora Josiane, bom dia. Bom dia. Bom dia, prazer tê-la aqui para uma pauta tão importante que a gente sabe que chega para tantas as famílias, muitas vezes o diagnóstico de uma criança com uma deficiência, né, que é bem da verdade essa é a expressão até correta que a gente deveria usar, carinhosamente a gente acaba usando os especiais, né, mas pensando no nome... Atípicos, especiais, atípico, vários termos. E o com deficiência, há alguns anos a gente tem usado aqui dentro da temática do jornalismo para identificar essas famílias que recebem, né, doutor, esse diagnóstico e são surpreendidas por não saber, às vezes, para onde ir, para onde começar. Entendem que, às vezes, podem estar desassistidas se não tem uma boa condição financeira, um plano de saúde, mas não é por aí. Não é por aí. Bom dia, primeiro, obrigada Ótimo pelo convite. dia. Muito obrigada. Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Imagina. Eu vou ter que vir aqui mais vezes para ficar mais à vontade. Combinado. Tá? Vamos lhe convidar. Aline, Matheus. Moisés, desculpe. Não tem problema. Eu vou me apresentar primeiro, então, antes de entrar nessa área da deficiência. Como eu entrei nisso, né? Eu fui mãe há 3 anos, sou mãe. Eu tive gêmeos e por uma interferência na minha gestação, eles tiveram que nascer com 28 semanas apenas. Então, o Benício veio a óbito com 2 dias de vida, infelizmente. E o Bento ficou 79 dias na UTI, neonatal. Então, em decorrência essa internação dele ter nascido tão prematuro, prematuridade extrema, né? Ele teve algumas intercorrências bem graves na UTI. Uma delas foi uma parada cardíaca que causou uma lesão cerebral. Então, meu filho tem paralisia cerebral, epilepsia. E depois disso, ele teve algumas intercorrências que causaram uma sensibilidade grande na área respiratória. Então, o Bento... O diagnóstico dele, na época, não foi nada bonito. Ele, a princípio, seria uma criança vegetativa. Mas, com muita terapia, muita estimulação, hoje ele é um aviãozinho. Ele está bem ativo, ele está muito esperto, ele vem apresentando uma evolução muito legal. É tudo muito lento, a dedicação da gente, da equipe que acompanha, é muito grande. Mas, graças a Deus, vem andando para frente, né? Na velocidade dele, cada criança tem a sua velocidade, mas ele vem apresentando bastante evolução. Ele faz fisioterapia 8 vezes por semana, ele faz terapia ocupacional, ele faz fono 2 vezes por semana, ele faz ecoterapia, ele fazia hidroterapia, agora a gente parou no inverno porque o respiratório dele é muito sensível. Acho que é isso, só. Então, ele é um atleta, né? E essa estimulação é muito importante. Por isso que eu digo que é bem importante a gente saber onde buscar os direitos da criança, porque toda essa dedicação a ela é muito importante para a evolução dela. Ela depende disso. Se tu contar só com o poder público, 1 vez por semana, até certa idade. Depois é 1 vez por mês, em alguns casos. De APAE ou o que a rede pública oferece de forma mais direta, hoje mais fácil, vamos dizer assim. Qual é a evolução que a gente vai esperar dessa criança, né? Com um atendimento de meia hora, 45 minutos semanal, é muito pouco, né? E às vezes os pais não têm tempo ou disponibilidade ou mesmo conhecimento para eles se dedicarem de forma tão intensa à evolução dessa criança. Josiane, tu começa a ter interesse pelo tema a partir do nascimento dos teus filhos ou tu já era especialista? Não. E não me diga especialista, né, Moisés? Eu estou buscando, na verdade, o Bento que me ensina, né? Eu comecei a me dedicar muito a essa área depois do nascimento do Bento, conforme eu fui estudando e buscando terapias para ele. Tu não tem dinheiro para pagar tudo, né? Quantos anos que ele tem? O Bento tem 3 aninhos. 3 anos. É. Como tu não tem condição financeira, a ecoterapia ele fazia 5 vezes por semana no verão. Uma ecoterapia é mais de R$100, né? E não é só essa terapia, são inúmeras outras, né? Então, tu tem que buscar para ajudar. Eu tive que buscar para ajudar o meu filho. Aprendendo, dando certo para ele, eu fui divulgando, comecei a divulgar. Tenho grupos de... Depois que tu entra nesse mundo, Moisés, tu conhece pessoas da mesma realidade que a tua, né?
Tu vai trocando informação, trocando ideia, tanto elas me ajudam quanto eu tento ajudar elas. E a única diferença que tem de mim para essas mães é que eu tenho uma formação que me proporciona a busca, né? Que eu sou advogada. Só, mas precisar, a troca de informação acontece entre todos. Então, ninguém se prepara para isso, né, Aline? Ninguém se prepara para ter um filho especial, ninguém sonha com isso. Quando cai no teu colo, tu tem a opção, a única que eu conheço. Ele só tem a família, né? Só tem pai e mãe para buscar por ele. Ele não pode fazer sozinho. Aí arregaça a manga e vai. Foi aí que eu comecei a estudar e buscar terapias para o meu filho, do plano de saúde, inicialmente, né? Depois tem coisas que tu consegue... Quando tu tem plano de saúde, fica tudo mais fácil, vamos dizer assim, mais rápido, né? Tem coisas que já são deferidas administrativamente, terapias que o próprio plano de saúde tem na sede dele, já oferece ali, mas quando tu não tem plano, tu tem a opção de buscar também do Estado, porque o Estado garante, na legislação, como para qualquer cidadão, direito à saúde, né? Quando é o caso de pessoas com deficiência, seja criança ou adulto, o Estado garante constitucionalmente o direito à saúde, constitucionalmente. E, inclusive, essas terapias multidisciplinares, né? Que se não tiver na prefeitura, não tiver no posto de saúde, tu pode entrar com processo e buscar, aí o Estado vai te ofertar, se tiver na rede, se não, vai ser feito o pagamento de uma profissional particular para atender a pessoa com deficiência. Inclusive, se a pessoa não tiver como ir até o local para receber a terapia, é garantido também que o profissional tenha que se dirigir à casa para atender esse cidadão. Doutora Josiane, vamos pensar nessa família, então, que recebeu esse diagnóstico e que está ali lutando, esperando agora para começar suas terapias, está lhe ouvindo nesse momento, faz o que com essa informação, né? A gente está dizendo para a família, olha, é possível, a legislação garante. A partir de agora, ela busca aonde essa ajuda, esse recurso, esse pedido, para onde ela vai? Primeiro, é importante que a família tenha um médico de confiança que acompanhe o tratamento dessa criança, né? Provavelmente um neuro ou um psiquiatra, depende da área da deficiência, né? Tá. Esse médico vai... também tem disponível no SUS, tá? A própria PAI tem um médico que atende o neuro, o Dr. Cristiano Freire, que é um baita profissional, conhecido no Rio Grande do Sul inteiro. Então, o acesso a esse médico também é disponibilizado na rede pública, tá? Tendo consulta, acompanhamento com esse médico, a família vai ter um laudo, vai pedir um laudo médico. Neste laudo vai estar descrito o CID, né? A idade, os dados da criança, o que a criança tem, as terapias que faz ou que necessita, medicação. É um laudo bem completo. Os médicos já estão acostumados a fornecer esse tipo de laudo. Ali vai ter tudo. O que a criança tem, o que a criança faz, o que a criança precisa fazer de tratamento, o que a criança precisa de medicação, de alimentação especial, tem tudo neste laudo. A partir deste laudo, se encaminha o pedido administrativo primeiro, tanto no plano de saúde quanto na rede, se não tem plano de saúde, na rede pública. Depois, com a resposta, tendo a negativa, aí se pode acionar o judiciário. Aí no judiciário já entra com o processo. Se no laudo médico, normalmente está escrito, porque a criança, quanto antes começar a ser estimulada para o desenvolvimento cerebral, para a evolução, é melhor, né? Então, a urgência é justamente por isso. Quanto mais cedo começar, é melhor para o desenvolvimento dela, né? Pois é, Josiane. E daí a gente se pergunta, né? A gente nota didaticamente a tua explicação, né? A tua explanação em relação a todo o processo que, num primeiro momento, ele parece ser muito demorado. A criança precisa de atendimento rápido. Não é. O mais demorado é a documentação, realmente. É bem Quanto tempo? chato, é burocrático, é chato. A consulta, às vezes, demora para acontecer, né? Principalmente na rede pública. Mas o processo, a gente entra com uma liminar. Primeiro que a criança tem direito a trâmite prioritário, então é tudo mais urgente quando é criança. Quando é deficiente também, tá? Então, a liminar aqui em Lajeado sai às vezes de um dia para o outro. É um processo mais rápido. Daí é rápido. Sim, O que pode demorar, talvez, é esse documento do médico, essa consulta. É a juntada da documentação ali inicial, sabe? Para poder dar entrada no processo. Mas depois entrou com o processo. Aqui em Lajeado está bem eficiente o negócio. Os outros municípios, às vezes, demoram uma semana, né? A análise dos pedidos ali. Mas a liminar já sai no início do processo. É ali que o juiz determina, diante da urgência desse tratamento, né?
que o plano de saúde ou que o Estado já disponibilize desde o início do processo e depois o processo continua sendo discutido. A obrigatoriedade só vai ser definitivamente decidida com a sentença ou com o resultado de um recurso. Mas depois. Aí a criança já vai sendo assistida. Vai sendo assistida. Eu ainda vou fazer uma pergunta agora para a mãe. Uhum. Que para as famílias que nos acompanham agora, eu fico tentando imaginar, né? Tu recebe um diagnóstico, como você disse lá no início, a gente não está preparado, a gente não imagina, né? A gente se prepara para tantas coisas na maternidade, metade não dá certo, imagina, né? Uma informação que foge daquela que a gente está preparada. E aí, de repente, a família que nos acompanha agora está recebendo o diagnóstico, está inconclusivo, está formando, e às vezes, por falta de informação, a gente acha, mas isso aqui não vai precisar, essa estimulação talvez não funcione. Será que uma ecoterapia vai fazer diferença, né? Será que essa terapia aqui, pra gente que é leigo, será que vai dar algum resultado a longo prazo? E a família, por dificuldade de acesso, por falta de informação, vai deixando algumas coisas de fora. O relato da mãe, da importância de tudo isso, de não deixar de lutar para que o filho tenha acesso a todas as terapias que são possíveis para cada deficiência. Sim. Tudo isso é muito difícil, tá? Foi muito difícil para mim, ainda é muito difícil. Eu luto, busco pelo Bento. O Bento é tudo para nós hoje. A gente quis engravidar por muito tempo e quando conseguiu foi uma alegria imensa e veio o Bento. O Bento é um presente. O Bento mudou toda a nossa vida. Prioridades, ele veio para ensinar muita coisa e realmente eu tenho certeza que nos fez pessoas muito melhores hoje. Hoje eu conheci pessoas na área da saúde que trabalham por amor, com amor. Uma visão que no direito não se tem tanto, né? Infelizmente. Então, eu acho que, inicialmente, na busca dessas terapias, para a gente é muito difícil quando tu recebe um diagnóstico desse. Nossa, no meu caso, o Benício, eles nasceram numa quinta, o Benício faleceu num sábado. Na segunda de noite, o Bento teve uma parada. E nós recebemos o diagnóstico dele na terça ou na quarta-feira seguinte. Já em questão de menos de uma semana, nossa vida teve uma reviravolta, assim, não para melhor, infelizmente, mas foi um baque muito grande. Então, eu digo que nesse período, tu não está entendendo o que está acontecendo, tu não está aceitando, é tudo muito doloroso, é muito difícil e não é o momento da gente discutir o que vai fazer ou não. Eu acho que por isso que é tão importante tu ter um médico que seja da tua confiança. Porque ele sabe o que ele está indicando para o teu filho, ele sabe o que é importante. A gente pode achar que talvez não, né? Mas aquela pessoa, tu tem que confiar no médico. Ele sabe do que tá falando, né? É que nem alguém que não tem informação querer discutir direito. Tu não sabe do que tu tá falando, né? Não discute com o médico. Tu não sabe nada. Aceita o que ele está dizendo, porque ele tem informação, ele estudou as terapias. Eu confio muito na médica do Bento, de olho fechado. E se ela está indicando, como porventura, por vezes já aconteceu, Ana, eu descobri tal tratamento, tu acha que é legal para o Bento? Não, Josi, é muito cedo ainda. Vamos esperar. Ok, eu não discuto também, porque ela sabe mais do que eu. Então, de novo, é importante ter um médico da confiança, ele vai indicar terapias que às vezes tu pensa, ai, que bobagem, não vai dar efeito. Vai. Às vezes, não é tão grave um autismo leve, por exemplo, né? Que talvez uma vez por semana de TO vá resolver o problema. Faz. Nunca te arrependa do que tu deixou de fazer, né? Leva. Se tu tem condição, tem disponibilidade, leva. Confia no médico que tem. Era isso. Isso. Fiquei lendo aqui a Amanda dizendo mãe maravilhosa, pessoa iluminada, uma profissional excepcional. Admiro muito a Josi. O Bento tem uma mãe leoa que faz o possível e o impossível por ele. Querida, eu paguei para ela falar isso aí. Quem é? Amanda? Amanda Silva. Querida. Que legal. É isso, Moisés. Então, agora vamos ter que encerrar a entrevista, porque realmente o relógio hoje foi bem cruel conosco. Mas já no início da entrevista, a doutora Josiane disse que vai voltar aqui no Panorama. Então, voltaremos, okay. Josiane. Obrigada, pessoal. Mais importantíssimo assunto, né? A maioria das pessoas pensa que daqui a pouco não vai fazer a diferença, hoje, faz a diferença. Muita diferença. Hoje nós tem direito. Muito, sim. Tem hoje direito. Nós abrangemos, então, só mais a área da saúde, mas tem muitos outros, né? O problema da educação é outro. Tem direito de redução de carga horária, alguns profissionais para acompanhar o filho. Tem bastante outras coisas também que são importantes da pessoa buscar.
Como é que te procura na rede social? Josiane Verruc. É com 2 R's, tá, pessoal? Josiane Verruc. Isso. Para mais detalhes, para mais informações, para dúvidas, pode procurar ela Pode. no Face e no Instagram. É isso? Isso aí. Perfeito. Um beijo no Bento. 2. Obrigada. Boa semana, bom final de semana e obrigada de novo pelo convite.